Olá, boa tarde. Quero aqui convidar você para acompanhar conosco a nossa devocional de hoje. Mas antes de iniciar a nossa devocional de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre uma informação que eu postei nas redes sociais a respeito de um vídeo gravado por um neurocirurgião amigo meu, chamado Dr. Marcos Vinícius Serra. É um grande neurocirurgião, muito competente. Ele atua em 2 hospitais, Casa de Saúde Frei Galvão, e ele relata que os hospitais que ele tem atuado estão preparados para todo o atendimento, que já tem atendimentos que estão acontecendo normalmente, como o hospital sempre fez, mas que a partir de amanhã, segunda-feira, vão começar a chegar os retornos dos resultados dos exames que foram feitos a respeito do Covid-19. Então, essa informação que ele trouxe, ela é muito relevante e pertinente, porque pode ser que a partir de amanhã você comece a receber dos veículos de comunicação uma informação de que 30 pacientes foram diagnosticados com Covid-19. Eu estou dando um exemplo, tá? E de repente dê a impressão para você de que disparou o número de casos de Covid-19, mas na verdade foram os resultados que chegaram. Muitos desses pacientes já foram atendidos, muitos desses pacientes já tiveram alta e estão sendo tratados. Então precisamos entender esse tempo de delay dos exames que estão sendo feitos, para que a gente não tenha uma falsa impressão daquilo que realmente não é. E outra, precisamos estar informados. Os exames foram feitos há 7 dias atrás. Então esse procedimento de exames agora vão começar a chegar, os que foram feitos na segunda passada, na terça passada, na quarta passada e assim sucessivamente, entrando numa linha de exames diários que vão ter respostas. Isso a população precisa estar informada para entender. Deixa eu falar algo aqui para você. O Covid-19 é muito sério. Não é para termos pânico, mas é para levarmos a sério. Precisamos de isolamento social. Não é para você ir no mercado com a sua família, levando o seu filho. Não é para você sair passeando com o cachorro, levar sua família, seu filho. Não faça isso. Leve a sério. Se você saiu por extrema necessidade, deixe um calçado lá fora. A roupa que você chegou, coloque para lavar, não toque em nada. E tem uma informação muito importante: muitas pessoas estão aí desesperadas procurando o álcool em gel. E é importante usarmos o álcool em gel, porém, tem dermatologistas que têm falado que é importante também hidratar a mão, porque o álcool em gel resseca a mão. Então, use o álcool gel, mas use o hidratante também nas mãos. E uma outra informação importante: não é apenas álcool em gel que mantém a asepsia. A lavagem das mãos com sabonete, do modo correto, fazendo ali o tempo necessário, para a lavagem das mãos, é totalmente eficaz e eficiente. Muitas pessoas têm feito uma solução com água e um pouco de água sanitária, o cloro, e passado nas suas casas, no chão, nas maçanetas, nas partes metálicas, tem deixado um pano com essa solução de água e água sanitária na entrada da casa, e tem usado um pano com esse produto. Tem pessoas que têm colocado um pouco num borrifador de água, água sanitária em pequena quantidade, um pouco de detergente, e vão usando essa solução para ir limpando controles e todas as partes. Não é que as pessoas estão com alguma dificuldade de medo extremo, mas o nome disso se chama precaução. Este vírus
que não é uma bactéria, é um vírus, já foi definido isso, ele é extremamente resistente. E é isso que tem sido o grande diferencial do alto grau de transmissão dele. Então, preste atenção. Mais uma dica. A partir de hoje começou a vacinação do primeiro grupo de risco, que são os idosos e aqueles profissionais da área da saúde. Não saia da sua casa para se vacinar e como se você estivesse passeando. Não faça isso. Tem agora uma alternativa muito interessante, que são os bolsões que as prefeituras criaram para você se vacinar dentro do seu carro. Se informe, procure perceber os horários da sua cidade, faça isso tranquilamente. Evite aglomeração, leve a sério o isolamento social. Não veja isso como privação de direitos, veja isso como investimento na sua saúde, na sua família. Um outro detalhe: se vai alguém no mercado, vai uma pessoa apenas. Não saia com a sua família, leve a sua avó, o seu cachorro, os seus filhos, não faça isso. Saia apenas uma pessoa, vá focado, mantenha a distância e não toque em partes metálicas. Tocando, utilize essa solução para desinfectar as suas mãos e vamos vencer esse vírus, vamos avançar. Temos aí nos informado de todas as medidas que estão sendo tomadas para o nosso bem. E saiba, Deus está no controle. Nós vamos passar por isso mais fortes, com fé em Deus. Deus te abençoe. Vamos agora para a leitura da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Richard Carvalho. Algumas pessoas têm gostado do nosso canal e agradecemos aí a sua participação, seus feedbacks. Sou pastor da Igreja Batista em Vila Ema e a nossa intenção é trazer uma meditação aqui para o seu coração. Vamos lá, estamos estudando o primeiro livro de João, a primeira epístola de João. Estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 29, encerrando o capítulo 2, ok? Acompanhe comigo, a minha versão é a NVI. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Gravem essa palavra. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira,
e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Interessante que vemos uma palavra aqui, conhecimento, e eu já venho tratando esta palavra, gnosis, neste ensino, nesta reflexão. A ideia do conhecimento que João trata aqui é que existia um grupo que entendiam que eles eram dono do conhecimento e que existia um conhecimento subentendido por trás daquilo que era declarado. A Bíblia combate esta heresia. João deixa bem claro que o conhecimento muda o comportamento. Havendo obediência, vai haver frutos de justiça. E João, de um modo muito claro, ele apresenta luz e trevas, obediência e desobediência, justiça e pecado. Então ele trabalha essa dualidade de atitudes e de consequências. Se você está no pecado, você não está na justiça. Se você conhece a Deus, você o obedece. Se você anda na luz, você rejeita as trevas. Toda essa dualidade se reflete numa comunhão com as pessoas, uma verdade na sua prática diária. E eu quero falar aqui da palavra cosmos, da onde deriva o termo cosmético. Esta palavra cosmos significa o mundo no seu sentido de sistema de governo, organização. Por isso que as mulheres gostam de cosmético, para manterem elas organizadas na sua aparência. Daí vem o termo cosmético. Ele corrige algumas imperfeições, são alguns tipos de cremes e produtos que fazem com que as imperfeições que geralmente só a mulher percebe, né? Ou a amiga dela percebe, porque os homens geralmente não são tão atentos para isso. Então elas usam aquilo para disfarçar alguma imperfeição. Cosmético, manter organizada a aparência de acordo com aquilo que é a expectativa deste mundo. E João, ele vai colocar aqui três características que chamam muito a atenção. No verso 15 em diante ele diz: não amem o mundo. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí de repente João fala não ame o mundo, parece um antagonismo. Olha lá, pastor, está se contradizendo. Não é verdade. O termo cosmos, ele tem várias aplicações. Mundo pode ser planeta, criação. Mundo pode ser sistema de governo. E mundo pode ser pessoas, atitudes. Então, neste caso, ele está colocando sistema de governo. E aí ele diz: não amem aquilo que é importante para este mundo, naquilo que diz respeito a valores. E aí ele continua: pois tudo que há no mundo, verso 16, aí ele descreve o que ele está tratando: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai. Essa vontade de ostentar para que as pessoas vejam, isso não é uma característica que Deus estimula em nós. Deus não quer que nós tenhamos as coisas para humilhar as outras pessoas. Deus não quer que os nossos bens sirvam para depreciar ou diminuir alguém. Não é essa a intenção de Deus. Segundo, essa questão
da cobiça da carne e da cobiça dos olhos. A minha carne, ela deseja de modo muito agressivo ser satisfeita em seus desejos. Então, eu quero muitas vezes ter tudo só para mim. O nome disso é egoísmo. Eu quero ter mais do que eu necessito. Vamos dar um exemplo? Chocolate. Você não quer comer chocolate hoje e ficar aí 10 dias sem comer. Você quer comer hoje, de manhã, à tarde, à noite, amanhã mais. Mesmo que aquilo possa alterar o seu valor de glicose no seu organismo. Mesmo que aquilo venha de alguma forma te fazer mal, mas você não está preocupado com isso, você quer satisfazer o desejo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Quantas vezes nós olhamos alguma coisa e desejamos ter, sabendo que aquilo não é para nós, sabemos que Deus está mostrando que não é para nós. Precisamos controlar os nossos desejos, as nossas cobiças. Isso também são características da carne. Lá em Gálatas 5 nós vamos trabalhar esse texto depois, os frutos da carne, ou lá chamado de obras da carne, ou o fruto do Espírito. São características opostas. Então João destaca que eu preciso entender que quem faz a vontade de Deus tem prioridades diferentes, tem valores diferentes. Não é errado você ter estrutura financeira e trabalhar por isso. Errado é você apenas querer mais e mais, sem colocar Deus em prioridade, sem ouvir ao Senhor, desprezando Ele e a sua vontade, desprezando Ele e a sua palavra. Então, nesta tarde, eu quero te dizer, entregue a Deus os seus valores, peça que Ele mude o seu interior, peça ao Senhor que ajude você a ser justo. Como que é isso? Primeiro, reconheça os seus pecados, peça perdão a Ele e peça para Ele tratar o seu coração, mudando a sua ótica de visão. O nome disso é chamado de cosmovisão. Eu não falei de cosmos? Cosmovisão, a maneira como que eu olho o mundo, a lente que eu coloco para enxergar o mundo. Então, é necessário que você entenda, João está destacando, luz e trevas são caminhos diferentes, não dá para você permear entre um caminho e o outro, não existe verdade e mentira, não existe negociação. Ele te coloca duas opções, você tem que escolher uma delas. Pecado e justiça de Deus é uma outra analogia que ele utiliza. Acreditar, obedecer, conhecer, obedecer. Então, quero finalizar esta palavra. Espero que você possa estar sendo alguém que ande na luz, deixando as trevas. Espero que você esteja conhecendo a verdade e obedecendo esta verdade. Espero que você mude os seus valores, procurando olhar na ótica de Deus. Sendo assim, para finalizar, eu quero te dizer que a oração para nós não é pensamento positivo. A oração é algo que fazemos com o coração, sinceridade, falando diretamente com um Deus vivo, que venceu a morte. E esses são, por exemplo, alguns nomes que eu tenho orado diariamente. Não apenas eu, existe um batalhão orando. Eu queria destacar, por exemplo, alguns nomes aqui nesta tarde. Eu queria destacar, por exemplo, a atitude do Silas, que está precisando trabalhar, mas quando chega na sua casa, ele não deixa a sua esposa lavar a sua roupa. Ele mesmo está fazendo isso, para evitar com que qualquer contaminação adentre na sua casa.
Quero destacar aqui também a atitude da Gislene, a atitude da Karine. A Karine me perguntou hoje: Pastor Richard, como vai os nossos irmãos da Vila Ema? Deus os abençoe. Ela que nos deu a dica para fazermos a solução com o borrifador. Estamos providenciando esses detalhes aí para aqueles que precisam. E tanto a Gislene, quanto a Karine, quanto o seu José Carlos, todos eles têm se colocado à disposição para ajudar a Igreja Batista em Vila Ema a cuidar daqueles que necessitam. Temos procurado ser uma igreja viva, relevante e ativa na visão de Deus, não na visão das expectativas desse mundo. Te convido, continue pensando naquilo que temos falado, continue meditando nas Escrituras, invista o seu tempo com aquilo que é relevante e que gera sementes e resultados para a eternidade. Sendo assim, estamos neste momento multiplicados e não jamais encerrados. Deus te abençoe.